Podemos começar com a leitura. Leitura Seara, depois a leitura... Não, leitura Seara, a gente faz a prece, né? Depois a leitura. Não lembro mais, Isso. gente, é isso? Né? Primeiro a Seara, depois a prece. Depois a leitura do Evangelho. Tá bom. Vamos lá? Médiuns transviados. No que se refere aos médiuns abandonados a si próprios, imaginemos vontade nos instrumentos de que se vale o homem na sustentação do progresso. A caneta nobre que se negasse a escrever com medo de errar, terminaria de certo numa carroça de lixo, preterida por algum lápis humilde que prestasse concurso de boa vontade. O automóvel distinto que desertasse do trabalho, com a desculpa de preservar-se contra a lama e a poeira, perderia o devotamento do motorista e seria desarticulado por mãos estranhas. O piano que intentasse desfigurar acordes e melodias afastaria a atenção do musicista, acabando disfarçado em prateleira obscura. O martelo que se impusesse ao operário, revelando o propósito de menosprezar-lhe a cabeça, seria naturalmente largado à própria sorte, para cair, talvez, sob o domínio de algum criminoso vulgar. Mediunidade é talento divino para edificar o consolo e a instrução entre os homens. Os espíritos benevolentes e sábios convidam as criaturas para colaborarem com eles na obra do esclarecimento e elevação da humanidade. Os medianeiros que aderem renascem no mundo com os característicos da instrumentação ideal. Algumas vezes, no entanto, em plenitude das forças físicas, os tarefeiros do intercâmbio, enganados por transitórias facilidades materiais, recusam-se ao compromisso assumido. Instados pelos instrutores da vida maior, durante muito tempo, para que se desincumbam dos seus mandatos, afirmam-se com receio da humilhação e da crítica ou exploram situações sequiosos de luxo e poder. Os benfeitores espirituais, por fim, renunciam à insistência construtiva, deixando-os entregues a si mesmos. Então, semelhantes criaturas que renasceram no corpo terrestre para a função de mediunidade, continuam médiuns, mas só a lei de Deus sabe como. Amado Mestre Jesus, agradecemos poder nos reunir mais uma vez na busca desse aprendizado e assim encontrar a luz de nosso caminho. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Então, capítulo 14, parentesco corporal e parentesco espiritual, item 8. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele só lhe fornece um envoltório carnal, mas deve ajudar em seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, muito frequentemente são espíritos simpáticos, unidos por relações anteriores, que se traduzem em sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode também acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, e que também se traduzem em seu antagonismo na Terra, servindo-lhes de provação. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os de consanguinidade, mas os de simpatia e comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois de sua encarnação.
do que se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito que se o fossem pelo sangue. Podem atrair-se, procurar-se, comprazer-se juntos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, assim como se vê todos os dias. Problema moral que só o espiritismo poderia resolver pela pluralidade das existências. Há, portanto, dois tipos de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, fortalecem-se pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, extinguem-se com o tempo e, muitas vezes, dissolvem-se moralmente já na vida atual. Foi isso que Jesus quis se compreendesse, dizendo aos discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito. Pois quem fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos é claramente expressa no relato de Marcos, uma vez que, como diz, eles se propunham a apanhá-lo sob o pretexto de que tinha perdido o juízo. Com o anúncio da chegada deles e conhecendo Jesus, o que sentiam a seu respeito, era natural que não era para eu... Era natural que dissesse, falando de seus discípulos sob o ponto de vista espiritual: eis meus verdadeiros irmãos. Sua mãe estava com eles. E Jesus generaliza o ensinamento, o que não implica de forma alguma que pretendesse que sua mãe pelo corpo nada tivesse com ele pelo espírito, e que fosse indiferente com ela. Sua conduta, em outras circunstâncias, provou suficientemente o contrário. Muito bem, então. Obrigado aí pelas leituras. Fica para nossa meditação, né? A leitura do Evangelho é o mesmo assunto da semana passada, falando, né, do parentesco corporal e espiritual. E a leitura do Seara é sempre a lembrança da importância que devemos dar à nossa pequenina tarefa que a gente tem que transformar na nossa grande missão, né? Procurando fazer o melhor ao nosso alcance. E sem estresse, sem afobação, simplesmente fazendo o que o nosso coração manda, né? Eu preparei, então, esse tema de hoje. Eu vou fazer a projeção, né, da aula e a gente vai conversando a respeito, tá? Deixa eu fazer já a projeção aqui. Tudo bem, né? Alguém quer fazer algum comentário antes? Deixa eu... Não, eu achei maravilhoso esse tema do Evangelho. Sim, né? Com certeza. Independe, né? É uma coisa independente, assim, que você pode estar na vida corpórea com as pessoas que você tem algum resgate, mas seus irmãos realmente, aquelas pessoas que você tem afinidades, é outra, né? A sua família é outra. É uma questão que até me vem à lembrança agora, é tratado na questão 386 do Livro dos Espíritos. É uma afinidade espiritual, né? Lá eles falam que são aquelas pessoas que se reconhecem em meio à multidão, né? Mostrando assim que de fato existe uma ligação, né, fluídica, amorosa entre essas pessoas. É uma afinidade que independe do sangue, né? Mas sim do nosso degrau evolutivo, né? Do nosso quanto já caminhamos nessa caminhada evolutiva. Tudo bem, gente? Então, o tema de hoje é centros de força, plexos e mediunidade. Como eu disse, não é para ser uma mera, né, uma simples exposição minha. Vamos, né, quem tiver vontade de falar alguma coisa, fiquem à vontade, acrescentem, falem a respeito. Nesses temas, principalmente centros de força,
a gente vê a utilização de muitos termos que não são da doutrina espírita, né? Tipo chakras e outras coisas assim. Mas isso é natural, né? Embora a gente tenha que ter um cuidado com a questão da pureza doutrinária e buscar utilizar, né, os termos utilizados na doutrina espírita para não haver uma confusão, não há, evidentemente, né, nenhum prejuízo em tratar desses termos, porque, como disse, faz parte da história, né? Esse é um assunto que é tratado há muito tempo atrás pelos povos antigos, e é de lá que vieram esses nomes, né? E não são, portanto, simplesmente como algumas pessoas falam, são termos esotéricos que não podem ser utilizados. Não, ele tem um fundamento, tem uma história, né? E então a gente tem que fazer essa ressalva, como eu disse, para, né, sem ferir a pureza doutrinária, mas adentrar um conhecimento que é importante, tá? Então não se trata de um conhecimento novo, os assuntos relacionados aos centros de força, a plexos, ao corpo energético nosso, né? Já os hindus, né, há mais ou menos 5.000 anos antes de Jesus, através dos Vedas, que eram, né, um conjunto de conhecimentos dos hindus, né? Então, já se sabia da existência dos centros de força a partir dos comentários dos Vedas, que inicialmente eram, né, comentários orais, e a partir de mais ou menos 2.000 anos antes de Jesus, passaram a ser escritos em sânscrito, né, formando os 4 livros sagrados dos hindus. Por isso que o próprio termo chakra é um termo em sânscrito, tá? E também, aqui só para fazer uma referência, para dar fundamento nisso que eu estou falando, a gente lembra que na China antiga, o taoísmo também, né, mais ou menos 3.000 anos antes de Jesus, resumiu todo o conhecimento que eles tinham em torno dos centros de força, dos plexos, e elaboraram uma complexa e refinada técnica de cura, partindo do princípio de que a saúde depende do equilíbrio energético, né, entre as forças Yang e Yin, expressões da energia vital, alcançável pela estimulação de pontos de forças, que é a mesma coisa de centros de força, distribuídos por todo o corpo, né? É a origem da atual acupuntura, tá? A base da acupuntura é essa técnica antiga. A acupuntura trabalha com esses centros de força no nosso corpo, porque sabemos que tem os 7 centros de força principais, que são bem, né, estudados na doutrina espírita, mas além disso existem inumeráveis outros centros de força distribuídos em todo o nosso corpo perispiritual, tá? Já é um detalhe importante que a gente tem que marcar desde já. Os centros de força estão situados no corpo perispiritual, é no perispírito, tá bom? E não no corpo físico. Deixa eu ver, isso. Ó, os chakras, que a gente normalmente fala chakras, e algumas pessoas falam, não pode falar chakras, tem que falar centro de força, mas é a mesma coisa, tá? Chakra é uma palavra sânscrita que significa roda, círculo, disco, centro, né? Então, é a definição, né? Ela é própria para definir o centro de força que tem esse formato circular, né? Que tem um formato circular, né? Então, são os chakras distribuídos no nosso corpo físico, centros de força. São pontos de força, responsáveis em seu conjunto pela distribuição da energia vital e, por conseguinte, pelo equilíbrio fisiológico do organismo físico, tá? Então, necessariamente, o que a gente vai perceber, né? Que na caminhada evolutiva do espírito, ele foi, pouco a pouco, formando a forma complexa que lhe serve de veículo físico hoje, né?
Então, ele foi formando isso no tempo. A partir do momento em que ele ia ganhando mais complexidade mental, ele ia elaborando melhor, né, as regiões, os setores da sua organização física, criando esses fulcros energéticos, né, criando esses centros que servem exatamente para movimentar a energia e assim desenvolver aquele setor. Então, esses centros de força foram sendo formados e desenvolvidos pouco a pouco no tempo. Tá? O principal deles é o coronário, né? É aqui o coronário e o frontal, que são aqui na sede da mente, né? Eles fazem a ligação com o que é superior, né? E com o que é espiritual, porque o corpo mental, né? A nossa mente, a mente do nosso espírito é ligada à organização físio-psicossomática através aqui do tálamo, que está aqui na região coronária frontal. Tá? Então, a partir disso, esses centros de força, o centro de força coronário, ele vai fazendo a distribuição para os demais centros de força de acordo com a especialização de cada um deles, como a gente vai ver, tá? Mas vejam que essa forma atual, ela é extremamente elaborada e complexa, né? E é exatamente esses centros de força que dão a movimentação e o equilíbrio energético para a nossa forma atual. O nosso corpo, tanto físico quanto espiritual, ele é energia, né? Por isso que os espíritos falam que ele é de estrutura, é uma estrutura elétrica magnética, né? É energia pura em circulação aqui, tá? Falta esse dado. Esses centros de força, eles são dotados, né, dessa função centrífuga e centrípeta, né? Quer dizer, ele atrai, né, ele absorve energia, puxa para si e repele e irradia de si, né? Que é o centrífuga e o centrípeta, tá bom? Centros vitais e células. Aqui vocês percebem um pouco aquilo que eu estava falando da questão da especialização. Os centros vitais são esses pontos energéticos, né, que, sob a direção automática da alma, imprimem as células, quer dizer, determinam a especialização extrema na qual elas atuam, pela qual o homem possui no corpo denso. Ele aqui, esse texto é do André Luiz, por isso que ele faz isso, pela qual o homem possui no corpo denso e todos detemos no corpo espiritual em recursos equivalentes. Quer dizer, o homem encarnado, né, possui essas células no corpo denso e todos nós, encarnado e desencarnado, possuímos essas células no corpo perispiritual, todas sob direção da alma, especializadas, né? Células que produzem fosfato e carbonato de cálcio para a construção dos ossos é uma especialização. As que se distendem para a recobertura do intestino já é outra. As que desempenham complexas funções químicas no fígado já são outras. As que se transformam em filtros do sangue na intimidade dos rins, e outras tantas que se ocupam do fabrico de substâncias indispensáveis à conservação e defesa da vida nas glândulas, nos tecidos e nos órgãos que nos constitui o cosmo vivo de manifestação. André Luiz, esse trecho é do livro Evolução em Dois Mundos, ele está nos dizendo que a célula é uma organização, é um universo em si mesmo, é uma vida, né, que ela ganha especialização de acordo com a área em que ela é chamada a atuar. E essa especialização é impressa pela direção da nossa alma. Quer dizer, sem a gente perceber, somos nós que estamos orientando
as células, cada uma delas, a agirem como agem, né? No processo de evolução, enquanto a gente não sabia fazer isso, as mentes superiores faziam por nós. Mas a gente foi ganhando essa condição, que é uma condição automática, de dirigir, né, a vida que existe nesse nosso universo pessoal. Então, sem a gente perceber, a gente está determinando a todas elas que ajam de acordo como agem. As células que formam o osso, para que os formem, e todas as outras que formam os diferentes tecidos, né? E, enfim, o nosso corpo, os órgãos e tudo mais. E, curiosamente, apenas para mencionar, o próprio André Luiz lembra que foi feita uma pesquisa por cientistas que tiraram uma pequena tecido nosso, né, uma partezinha do nosso tecido, do nosso corpo físico, afastando de nós e mantendo ela viva em laboratório, dando o alimento, enfim, fazendo o necessário para que ela permanecesse viva, né? Longe da orientação automática da nossa mente, ela perde essa especialização. Ela perde a forma que ela tem. Ela volta a ter uma forma ameboide, quer dizer, ela pessoalmente, a mente da célula não consegue manter a forma. Essa forma é determinada pela nossa mente, né? Tudo bem, é muito complexo? Não, eu estou pensando aqui, Gentil, Pode que falar. se ela é assim, vamos dizer, regida pela nossa mente, Sim, então a nossa doença e a nossa cura realmente também é regida por nós, né? justamente. É dizer que a Exatamente. gente tem o poder de se curar e a gente vive doente porque não pensa da maneira correta e É, não age da maneira correta, é isso? exatamente. Percebam nisso que é lógico que existe uma doença, né? Existe alguns fatores de doença que são impostas, né? Talvez até naquilo que a gente já tratou da dor evolução, né? Às vezes a gente precisa passar por umas situações para aprender, né? E não Uhum. para corrigir, é diferente, né? Sim. Mas normalmente a nossa mente, o nosso corpo físico é doente porque a nossa mente, a nossa alma está doente, né? E por isso que os antigos diziam, né? Mente sã, corpo são. É. Quer dizer, a doença física denota uma doença na alma. E para você ser curado no corpo físico, você tem que buscar o equilíbrio espiritual, né? Porque é através desse equilíbrio que você vai refletir nas células físicas esse equilíbrio ou essa saúde que você busca, né? Mas isso é um processo gradual e lento e que a gente precisa, às vezes, de ajuda para conquistar, né? Às vezes uma pessoa igual Jesus conseguia imprimir saúde pela simples presença dele, como o processo de cura, os milagres que Jesus produziu, ele mesmo dizia, não sou eu que estou fazendo, é a tua fé que te curou, né? Então significa isso que, vejam, Jesus, né, através do seu poder, né, magnético, ele levou o espírito a confiar em si mesmo, né? Ele levou o espírito a ter fé a ponto de traduzir essa fé em Jesus na saúde do corpo físico. Jesus falava, fica curado. A própria pessoa acreditava que estava curado na mente e imprimia essa cura no corpo físico, né? Quer dizer, e a pessoa muda o padrão vibratório dela, né? Padrão vibratório. Se ela vibra no medo, depois ela vibra na felicidade, na É. alegria, ela eleva o padrão vibratório dela. O grande problema nosso, a gente já consegue ter momentos de maior equilíbrio. O grande problema nosso é que a gente ainda não consegue ter persistência nesse estado, né? Permanecer, né, É, equilibrado.
você precisa não cair o padrão, precisa manter. Daí Exato. você consegue mudar a matéria mais densa, né? Agora, você está um dia bem, outro dia você já dá uma caída, né? Isso quebra todo o trabalho. Mesmo que Jesus estivesse na sua frente e falasse, né, fica curado, se você duvidasse um instantezinho, você talvez não se curasse, É né? verdade. Tá bom? Então, avançando, olha aqui, é aquilo que a gente está falando, né? A célula, isso aqui é uma célula física, do nosso corpo físico, né? Eu fiz a representação aqui para imaginar uma célula do nosso corpo perispiritual. A célula também tem uma mente, né? Vejam que nesse processo, ela também é uma vida em evolução. Isso significa que nós estamos, no nosso universo pessoal, orientando e determinando a evolução de bilhões de vidas em evolução, para quem nós somos Deus. Vejam que interessante, né? Então, eles dependem do nosso equilíbrio para, né, também ter esse equilíbrio. Mas ela tem também um corpo, uma estrutura mental. E aqui André Luiz falando também no Evolução em Dois Mundos. É importante considerar que nós, os desencarnados, na esfera que nos é própria, estudamos presentemente a estrutura mental das células, né? De modo a iniciar-nos em aprendizado superior, com mais amplitude de conhecimento acerca dos fluidos que nos integram o clima de manifestação, todos eles de origem mental. Olha que interessante. E todos entretecidos na essência da matéria primária, ou hausto corpuscular de Deus, de que se compõe a base do universo infinito. Quer dizer, tanto a estrutura mental da célula quanto a nossa é só uma questão de dimensão, né? Trabalhando com o fluido cósmico universal, cria toda a matéria que nos é própria, né? Inclusive os fluidos que estão abundantemente em circulação em nós, né? Vejam que todo o nosso sistema endócrino, através dos hormônios produzidos, né, auxiliam e permitem o funcionamento de todos os sistemas do nosso corpo físico. Se houver um desequilíbrio, a coisa já desanda, né? Mas o que eu quero dizer com isso, que essas células, o campo mental dela, né, a estrutura mental dela se submete ao poder da nossa mente. E elas são direcionadas, quer dizer, a nossa mente se dirige a elas através desses centros de força, que todas as que estiverem no domínio de um determinado centro de força vão ter a especialização daquele centro de força. O que eu quero dizer com isso é que os centros de força, sendo fulcros que giram energia, as energias ganham especialização em cada um deles, né? Imprimindo às células uma função diferente, dependendo de onde ela estiver. É complicado? Não, né? Dá para... Vamos prosseguir e a gente vai conversando. Os desequilíbrios que os nossos centros de força podem ter, né? Dois tipos de desequilíbrios. A inibição, que é quando a energia não é absorvida corretamente, gerando um bloqueio, causando uma hipoatividade, inércia, depressão, cansaço, sonolência e hipoglicemia. E a congestão, quando há um acúmulo de energia, gera uma hiperatividade, inflamando as glândulas ou órgãos. As regiões inflamadas vão produzir hipertensão, hipersecreção dos ácidos, hipertireoidismo. Então, o que a gente está querendo dizer aqui, né? Isso daqui tem que estar, para que a gente tenha realmente saúde, os centros de força têm que estar todos equilibradinhos, né? Eles são, como eu disse, centros, pontos que movimentam, giram a energia, né?
eles têm que estar todos eles equilibradinhos, né? O nosso sistema nervoso tem que estar equilibrado, o nosso sistema endócrino tem que estar equilibrado, né? O que acontece se a minha mente, lembram que é a mente que determina toda essa manifestação aqui. Se a minha mente estiver desequilibrada em relação a determinado setor do meu corpo físico, essa energia vai chegar desequilibrada, né? Vai ser direcionada. Vamos supor, eu tive um problema numa existência física com os desvios do sexo, o abuso do sexo. Então, essa região genésica, né? A minha mente traz esse desequilíbrio. Quer dizer, a mente é onde fica guardada a memória, é onde fica guardado os traumas, é onde fica guardado as emoções e sentimentos. A mente vai imprimir, né, nesse setor aqui um desequilíbrio. No caso do abuso, né, no caso do vício, ela gera e pode gerar uma congestão, né? Quer dizer, eu faço vibrar muito intensamente esse centro de força, o que causa um desequilíbrio, sem compensação entre os centros aqui. Eu direciono a energia para cá, o que vai causar na minha vida atual também uma ativação intensa do sexo, né? E o problema é essa congestão de energia, esse excesso vai criar, inevitavelmente, se não houver um auxílio, um desequilíbrio nessa região, imprimindo às células dessa região a doença, né? Então, a doença é inevitável, porque as células ficam perdidinhas, né? Elas ficam sem aquela distribuição saudável da energia e a orientação mental, né? Tudo bem, deu para entender? Então, vejam que tem que ter um equilíbrio, né? Se essa região afrontar a mesma coisa, o coronário, né, que distribui para os outros, mas se eu tiver na minha mente problemas que se relacionam a esses setores aqui, eu posso imprimir às células o desequilíbrio. Vejam que é em escala, né? Eu crio um desequilíbrio energético que vai criar um desequilíbrio, somatizar a doença na célula. E a inibição, né, é quando, por esse mesmo processo, naquela região, a energia não consegue circular com intensidade, né, com a intensidade devida. Então, vejam que o equilíbrio tem que ser perfeito. Se tiver mais, cria uma congestão. Se tiver menos, cria uma inibição. Quer dizer, aquela sensação de... O passe auxilia esse equilíbrio, né? Normalmente, o passista, se ele estiver bem concentrado, bem ligado, não mediunizado, concentrado, é diferente, né? Bem ligado no passe, ele consegue perceber a região que está com o desequilíbrio, né? E é lógico que essa não é a função do passista, porque o passista tem que se concentrar em emitir essa radiação amorosa, e a equipe espiritual, ela, se utilizando dessa energia, ela vai direcionar para o centro de força necessitado, criando dessa forma o equilíbrio possível, né, no centro de força mais necessitado. Quase sempre a gente chega desequilibrado, e se você olhar a aura da pessoa, que é onde reflete, né, todo o seu estado emocional e físico, todo o desequilíbrio às vezes é por causa de um centro de força que não está funcionando direito. E também, aproveitando, a acupuntura faz isso, né? Através da sua técnica, ela ativa centros de força que não estão com um funcionamento adequado. Tá? Então, a técnica é parte de um estudo aprofundado e milenar, né? Através das mãos, mesmo no exemplo, eles conseguem ativar o centro de força aqui que tem relação com com aquele setor, né, que está necessitado, e você cria, né,
um reajuste. Então a energia volta a circular. Oi? Meridianos. A gente chama de meridianos em acupuntura. Os meridianos. Correto. No estudo eu ouvi falar bastante desses meridianos, que, se eu não me engano, se eu falar errado, seriam esses canais de energia mesmo no nosso corpo, né? Que vão fazer a movimentação dele. Tudo Gentil, bem? Oi. no passe consegue equilibrar quando não está tão desequilibrado? Um passe consegue equilibrar esse centro de forças? O passe consegue. Às vezes a pessoa está num estado que precisa mais de um, né? Que é por isso exatamente que a gente, no atendimento fraterno, você pede para que a pessoa se submeta a 4, 8, eu não sei exatamente qual na casa, né, como é isso, mas você pede para a pessoa faça um acompanhamento, 4, né? Então você pede que a pessoa faça um acompanhamento. Esse acompanhamento, se ela fizer certinho, tende, né, a equilibrar. Mas evidentemente, se a mente não muda, aquilo volta, né? Então, a mente tem que mudar. Enquanto a mente não mudar, aquilo volta. Se a situação de abuso, né, não mudar, o desequilíbrio insiste, persiste. Quer dizer, a pessoa tem que estar receptiva à mudança também. Exatamente. André Luiz fala acho que é o Missionários da Luz, se eu não me engano, na casa espírita em que ele foi estudar o passe, eles aplicavam o passe e equilibravam, deixavam a pessoa perfeitinha por 10 vezes, né? Se a pessoa, por mais então que a pessoa, então uma semana ela veio desequilibrada, eles deram uma equilibrada, ela saiu, voltou para casa. Outra semana voltou desequilibrada de novo, eles deram uma ajudada, ela saiu melhor. Por 10 vezes. Na 11ª vez, se ele não mudou nada, quer dizer, ele continua persistindo no erro que imprime o desequilíbrio, eles não fazem mais nada. Eles deixam a pessoa sofrer, né, o reflexo daquele mal, que é para ela aprender. Porque senão, enquanto você está ajudando, a pessoa não muda, né? Vejam que dão a chance, mas se você não utiliza... Mas normalmente o passe consegue equilibrar, sim. Inclusive... Agora, Oi? o Reiki, ele também tem um trabalho em cima dos chakras, né? Que no Reiki se chama chakras, né? Também esses mesmos pontos aí, né? E tem a imposição de mãos também, e também dá uma equilibrada, né? Sim. Dependendo da pessoa também, ela consegue ver qual o órgão que está doente. Eu fui fazer uma sessão de Reiki uma vez, e quando a menina passou a mão assim, né, pelo corpo e tal, aquilo começou a dar um calor, que eu falei, gente, de onde vem isso? Né? É uma coisa assim, fantástica. Inclusive, a gente vai falar disso mais para frente, né? Mas os chakras, ou tem também essa versão com T na frente, né? Chakras, né? Então, e o Reiki é a imposição das mãos. É a mesma prática, né, do passe. Né? E é evidentemente que o plano espiritual, necessitando se utilizar de uma pessoa que pratica o Reiki para equilibrar alguém, ele vai se utilizar como faz na casa espírita, né? Então, como eu disse, a gente não pode, evidentemente, ter também, tem que ter cuidado com a pureza doutrinária, né? Para não distorcer conhecimentos que a gente tem no espiritismo com, né, um esoterismo que, como eu disse, tem muita coisa que é fundamentado em estudos milenares, e aí vale a pena você dar uma olhada, né? Mas tem coisa que é a imaginação da pessoa. Ela inventou de ontem para hoje que alguma coisa é assim e já coloca lá na internet, e tal coisa, né? Por isso, cuidado, né? Para você ter esse cuidado na sua análise. Mas... Posso falar mais de uma coisinha só? Pode. Eu faço parte de um grupo que nós estamos estudando o livro Entre a Terra e o Céu.
Tá. E o Clarencio deu uma aula para o André Luiz lá sobre justamente o centro de força e tudo mais. E tem um site que chama ibis, com 2 Bs, .org.br, que ele mostra, e vamos dizer assim, em 3D, como que é o funcionamento dos chakras, as cores, os pontos vitais, né, os pontos de Sim. força, que é muito interessante. Quem quiser dar uma olhada, vale a pena. Sim. Porque você consegue visualizar bem do jeito que eles explicam e mostram nas figuras. É interessante porque os centros de força, eles não têm a mesma aparência, todos eles, né? Eles são, como eu disse, vórtices de energia que giram, né? E a velocidade desse giro, ela implica, né, um maior equilíbrio, implica, né, um maior preparo da pessoa. Mas ela tem uma coloração diferente, ela tem um número de, como eles falam, né, de pétalas diferentes, né, dependendo da sua função. Igual os antigos conheciam o coronário, né, como o chakra das 1000 pétalas, né. Então, são conhecimento interessante, né. Agora, evidentemente, se você estiver passando isso para um grupo iniciante na doutrina espírita, o ideal é você evitar, né, muita informação, né? Você passa a base da doutrina, porque a partir do momento que a pessoa tem a base da doutrina espírita, aí ela pode examinar tudo, porque daí tudo vem em acréscimo, né? E daí você já não faz mais confusão. Apesar que tem gente que ainda faz confusão mesmo assim, né? Mas aí você tem condições melhores de analisar tudo, né? E como Paulo de Tarso dizia, né? Examinai tudo e retenha o melhor. A gente tem que procurar, a gente tem que se aprofundar, senão a gente fica na superfície, o que não é bom. Tá bom? Então vamos avançar mais um pouco. André Luiz menciona lá também, né? Entre a terra e o céu. O nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por 7 centros de força, que são os principais, que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem para nosso uso um veículo de células elétricas. Olha que interessante, né? Que podemos definir como sendo um campo eletromagnético. Nosso corpo é energia que vibra, né? Então, aqui ele menciona 7 centros de força, que são esses principais, né? Ele menciona as ramificações nervosas dos plexos, que é mais ou menos o correspondente dos centros de força no organismo físico, tá? Então, você tem no perispírito o centro de força, e no organismo físico você tem os plexos, que é uma intensa ramificação nervosa. A gente vai falar um pouco mais para baixo, né? E que acaba sendo ali o elo de ligação, né, entre os dois mundos, o mais etéreo, né, e o mais denso. E interessante, ó, que ele insiste sempre ao influxo do poder diretriz da mente. A nossa mente que está determinando tudo. Vejam que se hoje eu estou mais equilibrado, eu conquistei esse equilíbrio no tempo. Eu aprendi a ser assim, né? Porque a minha mente, ela se preparou e conquistou o estado que agora imprime, né, no meu universo pessoal, tá? Então, isso é um processo de evolução. E tudo, até aquilo que a gente pensa que não, é a nossa mente que está determinando. Tem um livro que eu gosto bastante que fala a respeito dos sistemas do nosso organismo físico. E eu já falei isso em classe, né, os alunos certamente vão lembrar, que o exemplo, o nosso coração, né? A medicina diz que ele funciona de forma autônoma, né? Mas
os batimentos do coração, eles são equilibrados, né, pela nossa mente. É a nossa mente que mantém o batimento. Se a nossa mente se desequilibrar, o coração para ou dispara, né? E tanto é assim que quando a gente se estressa ou a gente se perturba por alguma coisa, ele dispara, não é? Então a Sistema nossa mente nervoso está simpático. estreitamente ligada. Oi? Sistema nervoso simpático. Né? O simpático acelera e o parasimpático acalma. Isso. Está Né? ligado ao coração. Então, a gente não está percebendo, mas a respiração e os batimentos cardíacos e outras funções consideradas autônomas, elas, na verdade, estão sendo constantemente pensadas pela nossa mente, né? Tanto que eu dei o exemplo na classe que você conquistou tudo o que você é hoje nas encarnações nos seres inferiores da criação, né? E por que vocês acham que a gente um dia já encarnou num corpo de minhoca? Lembra que eu fiz essa brincadeira, né? Porque a minhoca tem 8 corações ou mais, né? Quer dizer, você aprendeu a lidar com isso, né? No seu processo de evolução. E vejam que você, até a forma, ela vai se sutilizando porque você vai aprimorando a sua mente, o seu complexo mental, né? E tudo isso é muito legal, só que se a gente ficar falando, vai o resto da noite. Tudo bem, gente? Olá. Tratando já deles, né, dos centros, no centro coronário temos particularmente o ponto de interação entre as forças determinantes do espírito e as forças fisiopsicossomáticas organizadas. Quer dizer, o ponto de interação da mente, né, e do perispírito e corpo físico, né? Então, no coronário ali é que a gente vai ter esse ponto de interação, é ali que a gente vai formar esse elo em que a mente consegue determinar a matéria e se utilizar dela para a sua atividade no mundo espiritual e físico. Dele parte, desse modo, a corrente de energia vitalizante formada de estímulos espirituais com ação difusível sobre a matéria mental que o envolve, transmitindo aos demais centros da alma os reflexos vivos dos nossos sentimentos, ideias e ações, tanto quanto esses mesmos centros, interdependentes entre si, imprimem semelhante reflexo nos órgãos e demais implementos de nossa constituição particular, plasmando em nós próprios os efeitos agradáveis ou desagradáveis da nossa influência e conduta. Quer dizer, a nossa mente vai imprimir, seguindo esse caminho, né, coronário e distribuição para os setores dos demais centros de força que formam o nosso corpo físico, a nossa mente vai imprimir equilíbrio e, portanto, um efeito agradável, né, ou desequilíbrio e, portanto, um efeito desagradável, tá? E, como vocês lembraram, a mente vai imprimir no físico a doença ou a saúde, tá? Mas segue esse caminhozinho. E o centro coronário, que é esse voltado para cima mesmo, né? Ele é esse ponto de interação, mente e físico, né? Espírito e matéria. É ali que é a sede da mente, né? É ali que o espírito consegue transferir ou refletir na matéria mais densa sentimentos, ideias e ações. Tá bom? Na questão da mediunidade, o centro de força coronário, né, o médium em desenvolvimento, ele pode sentir, por força desse centro, né, uma pressão sobre a cabeça, dá aquela impressão de que a nossa cabeça está aumentando de tamanho, tonturas e aquela, às vezes, confusão de ideias mesmo, ideias diferentes do normal e tal, né? E tudo isso é porque a impressão recebida, né, pelo centro de força coronário, e ela relaciona-se com a glândula pineal, que a gente sabe que é estudada no espiritismo como a glândula da mediunidade, né?
Vocês devem estar ouvindo aí, disparar um alarme de um carro aqui na garagem. Então, não sei se estão ouvindo, mas tudo bem. Então, aqui no desenvolvimento mediúnico, aquele momento, né, do exercício em que a gente recebe o envolvimento, né, das impressões dos espíritos, aquele envolvimento fluídico, pode sentir isso daqui, que é o trabalho com o centro coronário. O centro frontal ou cerebral, que ele está situado aqui nessa região aqui mesmo entre os olhos, né, nessa região da testa, e esse centro, curiosamente, eram pelos antigos chamados de terceiro olho, né? Eles situavam aqui o terceiro olho, porque necessariamente ele está ligado aos nossos sentidos físicos, aos sentidos que o nosso espírito tem, né, no campo físico. Ordena percepções relacionadas com a visão, audição, tato e os processos que dizem respeito à palavra, cultura, arte e saber. Ele está, e é por isso que quando eu já falei isso, você enxerga um espírito, você pode fechar o olho, não adianta nada, continua enxergando, porque você está enxergando pelo centro de força, né? Aquela impressão está sendo percebida por essa região e não pelo olho físico necessariamente, a não ser que fosse uma materialização, né? Uma aparição tangível, daí é o seu olho físico que realmente estaria captando a percepção, tá? E tem, né, ele também é responsável pelo funcionamento do sistema nervoso central. A gente vai perceber que os centros de força eles estão todos ligados. Então, a gente vê uma interação, né? Às vezes, você vê que estuda que um centro de força atua sobre determinada região, sistema do corpo físico, e depois você vê que outro centro de força também tem influência naquela região. É interessante a gente começar, e eu sempre falo isso, o poder da imaginação é, de fato, uma característica da evolução, né? Quanto mais poder da imaginação a gente tem, mais tempo de estrada a gente tem, né? Porque você tem mais argumento para imaginar. Então, é bom a gente sempre testar a nossa imaginação. As coisas que a gente vai estudando e falando, vamos tentando criar ideia, imagem, e em nós mesmos, né? Então, percebendo aqui o nosso coronário, percebendo aqui o nosso frontal, né? Tá? Tudo bem, gente? Essa aula ela poderia ser assim muito carregada de informações. Eu acho que não seria muito produtiva. Ou ela dá a todo mundo a lembrança, né, do que é, para que serve, e cada um se aprofunda, né, no estudo que todos temos que ter sempre, né? Com relação ao frontal, o médium em desenvolvimento pode sentir nessa influenciação nos seus sentidos, né? Ouvidos sensíveis, olhos com claridade, então começa a perceber aquelas manchas, sombras, turvação, lágrimas, isso muita gente já percebe, eu lembro do nosso exercício, as pessoas já falando sobre isso, né? Os odores desagradáveis, o perfume, mãos e pés frios ou suando, né, suarentos, impulsos para escrever já, salivação excessiva ou boca seca. Vejam que todas essas impressões relacionadas aos nossos sentidos, né? A audição, a visão, né? O tato, né? E exerce a exteriorização dos fluidos ectoplasmáticos para fenômenos e efeitos físicos, tá? Então, ela tem essa influência também nos médiuns de efeito físico. Isso não é, evidentemente, todo mundo. Todo mundo exterioriza fluidos ectoplasmáticos, todos nós. Mas qual a diferença? O médium de efeito físico exterioriza numa quantidade muito maior do que o normal.
possibilitando os fenômenos de efeitos físicos, materialização e tal, né? Mas todo mundo, né, exterioriza, mas não na quantidade dos médiuns de efeitos físicos. O centro laríngeo, localizado na região da garganta, né, nessa região aqui, relaciona-se com os fenômenos vocais. É a palavra mesmo, é o sistema aqui da fonação, né? Relaciona-se com o plexo cervical, né? Glândulas tireoide e paratireoide. Então vejam que esse centro de força, ele está relacionado aqui à nossa questão da fala mesmo. E daí o que acontece? A pessoa que gosta de falar demais acaba criando desequilíbrio aqui. A pessoa que tem o vício, né, e não toma cuidado com o que fala, acaba carregando, né? E vejam que nisso, quando a gente fala que a palavra sai carregada de vibrações, né, vejam que tem um centro de força aqui girando, né? E um detalhe interessante, vamos perceber que o nosso intelectual, né, que é a região aqui do coronário, está ligado a todos os centros de força. Mas no estudo aprofundado a gente percebe que o nosso cardíaco também está ligado. Quer dizer, eu posso carregar, né, a minha palavra com as emoções e sentimentos, criando, né, uma ponte aqui, mas vejam que sempre essa região ela está intensamente, vou dizer assim, energizada, impregnando tudo que eu falo. Tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário até agora? Estão entendendo? Estão aceitando? Né? Principalmente porque a chefe está no grupo, vai que ela me demite, né? A chefe é Osibéria, tá? Tá baixinho aí, mas dá para ouvir ela que está aí. O médium em desenvolvimento pode sentir a língua dormente, salivação excessiva, dormência nos lábios, começa aqui a ficar meio, né, informigando, né? Ou às vezes em todo o aparelho aqui, você sente essa região informigando, né? E uma sensação de uma coisa, assim, de um peso na garganta, né? E aquela coisa que parece que você quer engolir, não engole, sabe aquela, né? Isso tudo tem a ver com esse centro de força aqui, tá? E vejam o detalhe interessante, né, que médium em desenvolvimento não é médium só lá na escola, né? Lá dentro da sala de aula, fora também é. Então você pode ter todos esses sintomas e sensações na rua, fora da casa espírita. E por isso é importante o conhecimento, porque daí você consegue trabalhar, né? E principalmente a mentalização, né? É interessante que se você mentalizar um centro de força, projetando energia para aquele centro de força, na verdade o que você está fazendo? Você está ativando ele, né? E um exemplo, se tem uma pessoa que está envolvida com um espírito, mediunizada, isso já aconteceu. No Fraternidade Evangélica eu não sei, né? Mas no Fraternidade da Rua Marechal, a gente já foi chamado de madrugada lá, porque tinha pessoa que não voltava do transe mediúnico, né? Não na casa espírita, uma pessoa necessitada que foi levada, né, à casa espírita. E a pessoa não, o espírito, né, e algumas comunicações também. Se você vibrar pelo centro de força laríngeo, você está favorecendo a comunicação. Quer dizer, né? E no caso desse envolvimento mesmo, essa que é a grande questão, né? Você tem que vibrar o contrário, não ativando os centros de força, né? Mas principalmente fazendo com que o espírito do médium recobre o domínio sobre o corpo físico. Né? Mas eu estou desviando a atenção da aula
Mas sempre que você vibrar para o centro laríngeo, você vai estar favorecendo a comunicação, tá? E então, se você quer fazer o médium voltar de uma comunicação, você tem que se comunicar direto com ele, chamar pelo nome e aquele magnetismo, né? Fazendo o espírito dele recobrar a consciência e voltar, né? Trazendo o espírito dele pro corpo novamente. Tudo bem? Tá? Gente, uma Oi. pergunta. Você falou assim que quando a gente fala demais, a gente está afetando o equilíbrio. Mas quando a gente não fala também, a gente fica guardando o sentimento, fica ali, ele entra em desequilíbrio também, não Inclusive, às vezes a pessoa fala, ela consegue projetar uma energia que está presa aqui, né? Então, sabe aquela história do eu queria falar, mas não falei? Você Aham. carregou aqui e não liberou, né? Então, você não liberou, aquilo ficou aqui. Se você não tiver um trabalho mental, né, de você, o seu pensamento, né, tentar equilibrar essa, né, igual se você sente mal, quando você quis falar alguma coisa, mas acabou não falando, aquilo ficou preso aqui. Se você não tentar se equilibrar, e o se equilibrar é a energia voltar a circular, né, você é pior, porque você sofre um prejuízo nessa região. Vamos entender isso como um nó energético, né? Você criou ali um nó. Então, enquanto mentalmente você não desfizer esse nó, aquela energia está desequilibrada ali. Isso vai causar, inevitavelmente, uma somatização nessa região, né? Que, vejam, a maioria das pessoas acabam tendo, que é a tireoide, né? E é uma glândula importante, e que funciona, né, com uma outra glândula do cérebro, né? E então o funcionamento dela é importante. Você cria uma disfunção que vai trazer um prejuízo global, né? Tudo bem? Então, às vezes é melhor falar do que guardar para você, né? Se você não é ainda uma pessoa que consegue depois mentalmente se reequilibrar, é melhor falar de uma vez, né? Eu lembro que uma vez eu estava no trânsito e uma pessoa me fechou e me xingou ainda. E eu lembro que mais veio assim a vontade de xingar mesmo a pessoa, né? Mas talvez pelo fato de que eu tinha acabado de sair do centro espírita, eu tinha feito exposição do Evangelho, eu ainda estava com as minhas companhias boas, né? E na hora que eu realmente fui xingar, assim, veio o pensamento, né? Fala, vai com Deus. E daí eu falei em voz alta mesmo, falei, vai com Deus, né? Mas no sentido assim, aquilo parece que foi uma coisa que gelou, assim, né? Porque conseguiu trabalhar isso, né? Naquele momento de emoção. Aliás, emoção, a gente vai falar um pouco para baixo aí. Alguém quer fazer um comentário? Não. Não, isso daí sobre esse seu caso, de uma forma ou de outra você acabou falando, você não xingou, mas você falou, vai com Deus, mas soltou. Eu É soltei essa aquela energia, né? Evidentemente que eu dei outra característica para ela, né? que foi melhor. Eu dei outra característica para ela. Isso é uma coisa interessante, gente, que eu já falei com vocês. A gente é um processador de energia, né? Você processa, essa energia entra e ela circula, e nesse circular por você, ela ganha os característicos próprios da sua mente. Quer dizer, a sua mente trabalha essa energia, como o André Luiz falou lá atrás, de uma energia que seria simples, né, dos fluidos que nos chegam, a gente processa isso e dá característicos, dá qualidades a essa energia e novamente emite, irradia isso através dos nossos centros de força, através de nós, né? E igual na palavra mesmo. É uma energia que veio, às vezes, sem qualidade, né? Ela veio simples, e eu dou a qualidade que eu quero, né? E tanto isso é verdade que
o que agride ou conforta uma pessoa, quando eu falo alguma coisa para alguém, não é a articulação da palavra, porque a palavra é o som articulado, né, que vai atingir o nosso sentido da audição, mas é a energia que está impregnada nela, né? Então, e essa energia, eu que estou dando esse característico de conforto ou de agressão, né? E às vezes essa agressão tem um efeito pior do que uma facada. Então vocês percebem que todos os centros são importantes, né? Nesse giro energético que eles proporcionam. Aqui nós já falamos, né? O cardíaco, ele está localizado aqui nessa região do nosso coração mesmo. Curiosamente, a gente fala do coração, a gente põe aqui do lado esquerdo, e o coração ele é um pouco mais central, né? No peito aqui. Mas o cardíaco está nessa região do coração e realmente ele regula emoções, sentimentos e a circulação sanguínea do físico, né? Então, é um centro energético que está aqui circulando e está dando esses característicos próprios para essa região. Quer falar, Isabel? Quero. Não, o coração, ele está bem atrás no meio, do né? externo. O coração está atrás porque o osso externo é o osso mais duro do corpo humano. Sim. Então, o osso mais duro tem que proteger o coração. Para proteger a caixa Então, torácica, atrás, né? Isso. Aqui, o osso externo e o coração está atrás dele. É para proteção mesmo do coração. Porque o coração é vital, né? Então, aproveitando isso, você vê como a emoção pode derrubar ou não uma pessoa, né? Às vezes a gente sente, e às vezes a gripe faz isso, uma dor aqui do lado esquerdo, né? E daí você logo já pensa, meu Deus, acho que eu estou tendo um ataque do coração, né? A sua emoção vai a 1000 e daí tem realmente uma descarga de energia e você acaba passando mal e às vezes tem que ir para o hospital, porque você não consegue controlar. Sendo que o coração não está aqui, né? E dizem que ele não dói, né? Diz que quando vem, ele vem e dá o ataque em si. Porque se ele doer, significa já que a coisa já está em andamento. Mas o que eu quero dizer com isso, né? É que a emoção, veja a energia que ela tem, né? E ela trabalha com esse centro aqui. A gente tem que fazer uma diferenciação. Normalmente, a gente usa como sinônimo emoção e sentimento, mas não são, né? As emoções, né, elas são normalmente provocadas em nós por agentes externos. É um estímulo externo, né? Então, se eu tenho um momento de alegria lá, aquele estímulo provoca em mim uma sensação boa, uma emoção de alegria. Da mesma forma como eu falei há pouco, o estímulo daquela pessoa me xingando no trânsito provoca uma emoção, né, de raiva, né, de descontrole, e essas emoções são esses impulsos que é energia circulando em nós, que vão gravando na minha mente, né? A emoção, ela provoca um estímulo. Veja, a emoção, a reação dela, o corpo inteiro trabalha, né? Quando é uma emoção boa, a tendência é causar um conforto, um bem-estar, porque o corpo trabalha produzindo no equilíbrio os hormônios e tudo mais. Quando é uma emoção mais pesada, mais desequilibrada, o sistema endócrino se perturba e começa a provocar, produzir hormônios em excesso e jogar na corrente sanguínea, né? O sistema nervoso se perturba, quer dizer, os centros de força já se desarticularam, né? Você criou aí uma confusão energética e isso vai ficar impregnado na sua mente, né? Quer dizer, a mente, ela vai armazenando emoções. Isso em todo o nosso processo de evolução. E são as emoções que formam sentimentos, né?
Então vejam que os sentimentos, eles são decorrentes das nossas emoções, né? Quando a gente tem emoções de ódio e tudo mais, você vai sedimentando um sentimento de ódio. Quando você tem emoções mais equilibradas e passa a se ligar a elas, né, de amor e tudo mais, você vai criando e fortalecendo o sentimento de amor em você. Mas o sentimento é decorrência das nossas emoções, né? Tudo bem? O médium em desenvolvimento... Oi? A gente poderia dizer, então, que a emoção seria uma coisa mais passageira, enquanto que o sentimento é uma coisa já que seria praticamente uma característica da pessoa, mais ou menos? O sentimento, ele é menos passageiro, ele é mais constante, né? E ele é formado com base nas minhas emoções sentidas, né? Então, as emoções predominantes da minha mente formam a base para o meu sentimento predominante, né? E a emoção, ela é passageira, mas uma emoção pode não ser tão passageira, né? Uma emoção forte, ela grava na minha mente. Isso eu posso levar, inclusive, para existências futuras, né? E, e então as emoções têm que ser trabalhadas para que o nosso sentimento se aprimore. E a gente está aqui exatamente por isso. Vejam como a gente trabalha o sentimento do amor, tendo a emoção da piedade, né, de ajudar o próximo, sentindo que o próximo está necessitado, né, sentindo aquela piedade, sentindo a Empatia. empatia, né? Percebem que são emoções, são sensações provocadas por essas emoções que vão sedimentando o meu sentimento. Dá para entender assim? Uhum. Né? Percebem que as emoções vão formando o meu sentimento predominante. Uhum. Mas tem emoção que é, como você falou, mais assim, passageiras, mas tem aquelas que perduram por Avassaladoras. muito tempo, né? Um exemplo disso, que inclusive provoca obsessão, é alguém nos matar e a gente achar que aquilo foi injusto. Aquilo causa uma emoção tal que tão intensa e forte que ela vai impregnar, né? Vai criar esse desequilíbrio mental, traduzindo-se em ódio, né? Tudo bem? Então, olha, o cardíaco, ele traz sensações de taquicardia, pressão no peito, a respiração profunda e rápida, a sensação de falta de ar, não é uma falta de ar, né? É uma sensação, a sensação de doação fluídica, né? É difícil traduzir isso em palavra, uma pessoa sente que parece que está efervescendo aquele centro de força, né? Ele atua na assimilação dos campos emocionais dos comunicantes, até pela função especializada, né, dessa região. Ela vai trabalhar em assimilar os campos emocionais dos comunicantes. E é por isso que a gente sente, dependendo de quem se aproxima, a taquicardia, né? Aquela pressão, aquele sentimento, né? Porque você assimila o campo emocional. E, curiosamente, isso te envolve, né? Acaba envolvendo todos os centros. Os nossos mentores costumam se ligar, né, por esse centro. Então, normalmente, quando eles chegam, é uma questão de afinidade já, né? Normalmente, o mentor chega próximo da gente, aquele espírito amigo chega próximo da gente, a gente sente o coração bater mais forte. A gente sente aquela sensação, né, diferente. Percebem que é tudo centros de força que captam essas energias, né? O centro de força capta, e aí é evidentemente o centro de força, porque o espírito, ele traz nessa energia espiritual que é captada pelo nosso centro de força e passa a informação no plexo, né?
do físico que vai proporcionar essas sensações aqui. Tá bom? O centro esplênico, localizado na região do baço, que é esse lado aqui, né, mais embaixo aqui da caixa torácica, né, mais ou menos, regula a distribuição e circulação dos recursos vitais para o corpo, quer dizer, é ele que vai metabolizando esses recursos aqui, vai regulando e distribuindo para a alimentação do nosso corpo, para a alimentação das células do nosso corpo. Ele é relacionado ao plexo solar, que é esse plexo, né, que a gente tem, que é uma ramificação nervosa muito intensa que a gente tem bem aqui nessa região do estômago nosso. E ele é relacionado ao sistema imunológico, tá? Até porque, então, havendo equilíbrio, né, esses recursos vitais vão fortalecer o organismo físico. O médium pode sentir, dependendo de quem se aproxima, né, o mal-estar na barriga, tremores, arrepios, pernas enfraquecidas e doloridas. Esse é o centro mais visado pelos vampirizadores. Por quê? Por causa da questão da energia, né? O vampiro é aquele que quer sugar a nossa energia. Sendo o centro de força que metaboliza a energia, né? Então, eles se ligam para poder receber, né, essa descarga energética e, assim, se sentirem alimentados. O centro de força gástrico está na região do estômago. Ela regula todo o metabolismo dos alimentos, a penetração de alimentos e fluidos na organização física, tá? É ligado ao aparelho digestivo, à glândula pâncreas e o sistema urinário. Tudo bem, gente? São informações para a gente, né, ir assimilando aí, mas esse é um estudo que a gente vai repetir diversas e diversas vezes, até que a gente vai acostumando com essas situações todas. Eu insisto que eu evitei de trazer muita informação do tipo cor, né, aparência e tudo mais, porque eu acho mais importante ter o conhecimento que se liga, né, ao nosso desenvolvimento mediúnico na escola. No gástrico, o médium em desenvolvimento pode sentir, e esse é o que ele mais sente normalmente, enjoo, náusea, dores na barriga, dor de estômago, né? Tem muitos que sentem dor de estômago, aquela sensação de quente, de frio, né? É o centro de força que, na minha percepção, os médiums mais sentem, né? Porque através do centro de força você capta muito facilmente o ambiente, né, em que você se situa. E, portanto, pode provocar essas impressões aqui. Se o ambiente está um ambiente pesado, você sente uma dor de estômago, né? Sente, às vezes, uma náusea. O centro genésico, ele é localizado na região do baixo ventre, né? E ele é considerado o santuário do sexo, modelador das formas e estímulos de criação. Então, o centro genésico, ele é relacionado ao sexo, né? A função reprodutiva do homem. Eu penso que o homem ainda não conseguiu se aprofundar o quanto deve no estudo do centro genésico e do centro básico, tá? E vai haver esse aprofundamento, né? Porque aqui tem mais energia do que a gente imagina, né? Tanto que eu lembro Emmanuel falando no livro Vida e Sexo, que a energia sexual em nós, ela pode ser comparada a uma grande represa, né? Que, se bem estruturada, ela direciona a água com equilíbrio, mas se desequilibrada, ela provoca, né, destruição. Então a gente percebe a grandeza dessa energia em nós, que quase sempre é relegada para segundo plano,
né, a gente não se aprofunda, tá? E é, portanto, um centro de energia extremamente importante para o equilíbrio da pessoa. Olha, o médium pode sentir, nesse caso, dores nos membros inferiores e também na região do centro de força. E como a gente fala, sempre é aquela questão da efervescência, do informigamento, né? Que significa que está sendo trabalhado, está sendo ativado. É interessante que, antigamente, na técnica anterior do passe, porque hoje o passe é apenas a imposição das mãos. Antigamente era o passe, a técnica era o transversal simples ou transversal duplo, né? Que você fazia projeção, né, de energia, de fluidos diretamente nos centros de força. No centro de força genésico da criança, você não fazia projeção, exatamente para não haver ativação desse centro de força, que, segundo estudos, né, ele só passa a ter uma ativação maior na fase da adolescência para cima, né? Agora, no adulto, daí a gente trabalhava com o frontal, o gástrico e o genésico. Ó, o centro básico. O centro básico, ele está aqui na região atrás nossa, aqui do fim da nossa coluna, né? As forças que transitam por esse centro se transformam em energia intelectual. Ó, vamos guardando. Estimula desejos e age sobre o sexo também. Capta e distribui a força primária. Reativa os demais centros. Isso daqui é uma coisa também, ó, absorção da Kundalini e estímulo da energia, estímulo à energia do corpo. Veja, aqui tem mais um termo que é, né, dos hindus lá em sânscrito, né, e que também a gente não estuda, mas que é extremamente interessante. E por isso que eu falo, um estudo mais aprofundado do centro genésico e do centro básico é importante para que a gente tenha a condição de um equilíbrio maior e possa trabalhar essas energias, né? Porque, segundo eles falam, eu não sei se eu criei aqui, não. Segundo eles falam dessa energia Kundalini aqui, eu acho que eu criei, deve estar mais para baixo aqui. Deixa eu só ver. Ah, aqui, ó. Ó, Kundalini. O que significa esse Kundalini? Literalmente, ele significa serpente do poder. É a energia espiritual que permanece adormecida na base da coluna vertebral de todos os seres humanos. Quando desperta no aspirante espiritual e passa através dos centros de consciência, chakras, no canal central da espinha, no canal central da espinha, essa energia manifesta-se em experiências místicas e vários graus de iluminação. Veja que esse é um estudo lá dos hindus, um estudo, né, dos antigos. Energia da terra, potencialmente divina, que adormece no chakra básico, podendo ser ativada por determinados processos. A ativação da mesma libera poderes e traz a consciência de volta à ciência de estar em Deus, em um êxtase denominado Samadhi. Olha que interessante, é uma coisa que a gente tem que procurar entender melhor, né? Porque os antigos estudavam isso, e a gente vê algumas coisas na doutrina espírita, que no exemplo, a energia sexual, né? A energia sexual é uma energia primária, né? É uma energia que, evidentemente, tanto o centro básico quanto o centro genésico trabalham com essa energia aqui. E os antigos, eles diziam que quando você tiver uma mente desperta e conseguir, né, proporcionar o equilíbrio, quer dizer, você evoluir em consciência desperta, você vai passar a acessar essa energia e, a partir dela, ativar de forma totalmente diferenciada todos os outros centros de força. Quer dizer, você vai ter uma ascensão energética, você vai ter um up, né? Oi. Energia de construção. Então, né? Energia de Exatamente. construção. Né?
E os espíritos falam que a energia sexual é uma energia tão intensa que algumas pessoas, conseguindo o equilíbrio dessa energia, conseguem utilizar essa energia para outras funções. Inclusive, como fala aqui, né, cadê? É aqui mesmo, ó. Inclusive para energia intelectual, né? Para atividade intelectual. Então você observa que existe ainda em nós um reservatório, uma reserva energética que a gente não consegue acessar, né? Que necessariamente, né, nos liga de tal forma ao todo, né? E a gente ainda não consegue ter essa captação, tá? Eles estudavam e entendiam isso daqui como um grau de evolução a mais, tá? Isso é bem interessante. Tá, então vejam que essa energia reativa os demais centros, dando um up para eles, né, dando uma nova dimensão. Ela capta e distribui essas forças primárias. E, curiosamente, falar em energias de construção, né, tanto o básico quanto o genésico trabalham com essas energias primárias, de construção mesmo, criando novas formas, né, criando o corpo físico e tudo mais. E aqui, gente, é interessante isso, o corpo espiritual depois da morte, o perispírito depois da morte carnal, ele mantém os centros de força, mas apresenta algumas transformações fundamentais em relação a alguns deles. Principalmente no centro gástrico, tem uma diferenciação, porque pela diferenciação dos alimentos de que se provê. O perispírito, quando a gente desencarna, vamos supor que eu estou aqui na frente de vocês agora, eu desencarnei, passei para o lado de lá, né? No mundo espiritual, eu continuo tendo um corpo igual. Tanto que se eu me apertar assim, eu vou ver, dá a impressão que não mudou nada, dá a impressão que eu sou o mesmo. Inclusive, no início, né, o recém-desencarnado, ele sente fome, ele sente necessidade de usar o banheiro, necessidade do banho e tudo mais. Depois é que ele vai se habituando ao mundo espiritual, né? E no mundo espiritual muda a alimentação. Os espíritos, eles se alimentam mais de líquidos, né, e do ar, né? Uma alimentação essencialmente frugal, né? Não tem mais nada da densidade que a gente se utiliza aqui na Terra. Então, o centro gástrico, ele passa por uma diferenciação, ele vai se alterando. Evidentemente que ele vai se sutilizando, né, para atender a nova realidade do espírito. E no centro genésico também. Aqui no físico, como a gente viu, ele trabalha com forças diferenciadas, né? E no mundo espiritual, o genésico, né, até quando há sublimação do amor, porque o amor necessariamente não está nos nossos órgãos físicos, né? E quando há sublimação desse sentimento, o centro genésico se modifica também, né? Não há mais a necessidade de trabalhar com aquela energia mais densa, né? Mais do corpo físico. Aqui o Kundalini, como a gente falou. Alguém ficou com alguma dúvida? Queira falar alguma coisa? Deixa eu ver se tem. Aqui os plexos. Os plexos nervosos. No perispírito, o sistema nervoso liga-se através dos plexos e gânglios, né? Os gânglios são aglomerados de corpos celulares de neurônios localizados fora do sistema nervoso central. O sistema nervoso permeia todo o corpo físico, em verdadeiras linhas formadas de células nervosas que, entrelaçando-se, formam cordões. Em certos pontos do corpo, as células formam uma espécie de rede entrecruzando-se. Esses pontos são os plexos nervosos. Então, o que quer dizer? O nosso corpo inteirinho, ele tem
esses caminhozinhos aí, né? Esses canaizinhos de energia que são os nervos, né? Ó, o sistema nervoso. Então, a gente tem esse sistema nervoso passando em todo o nosso corpo físico. E onde ele vai se entrecruzando muito, assim, ele vai se acumulando, né? Forma um ponto de maior encontro desses nervos aí, criando um plexo nervoso. Quer dizer, onde eles se unem, né, mais, formam um aglomerado, né, de nervo, uma ramificação nervosa que é inicialmente irritável, né, ganha uma sensibilidade maior e por isso ela sente, né, conseguindo gravar as impressões do centro de força que está ali no físico. Tudo bem? Né? Então, perceberam aqui? Vejam que o nosso corpo físico é uma coisa assim espetacular, né? A complexidade dele. Ele é todo energia, só que ela se apresenta em forma diferenciada, né? O nosso corpo mais denso através das células físicas, né? Mas nesse corpo denso, através dos nervos, que já são células nervosas, que têm outra estrutura e caracterização, no nosso sistema endócrino, né? As glândulas e os hormônios, e isso tudo no físico mais denso. E repetindo isso no corpo espiritual, com a diferença que no corpo espiritual, esses caminhos de energia, né, que também se concentram nesses pontos, formam centros de força e não os plexos. Então, no corpo perispiritual, a gente tem os centros de força onde coincide essa energia mais intensa e a distribuição dessa energia intensa, a ligação com centros de forças menores, todas agindo, né, atuando para organizar o funcionamento do organismo, tanto perispiritual quanto físico. Tudo sob o comando da mente. Então, olha que coisa magnífica, né? E não é à toa que, para chegar onde nós estamos hoje, né, o André Luiz fala que a gente demorou 15.000 séculos, né? É um tempinho, né? É um tempinho razoável, né? Porque imagina de uma célula simples, né? Se transformar nessa estrutura que hoje somos, né? Tá bom? E tudo isso com a intenção, né, de trabalhar a mente, porque afinal de contas, o físico, a matéria mais densa, ela é só ferramenta de evolução, de estruturação da mente, né? No final das contas, quem está se estruturando é o corpo mental, que é onde está né, o molde que serve de estruturação, né, na reencarnação. Mas é ali, as experiências físicas vão impregnando a mente, vão estruturando a mente, né? Tanto no que se refere ao conhecimento, à experiência empírica, né? Quanto ao sentimento, como eu disse, porque as emoções que nos afrontam no dia a dia vão impregnando na nossa mente, sedimentando os nossos sentimentos. Olha que interessante, né? Tudo bem? E é isso, gente. São algumas informações, né, para que a gente se sinta aí motivado a aprofundar, tá bom? Nossa, agora que eu estou vendo o rosto de todo mundo de novo, eu estou vendo um rosto de espanto. Acho que não entenderam nada, né? Gentil, Oi. gentil. E todas as nossas ações, né, também Sim. desenvolvem todos os plexos também, né?
as Sim. nossas ações, né? Você vê que tudo está ligado à nossa conduta, né? É por isso que a sua conduta, ela cria um processo, né, de renovação em tudo, em todo o nosso cosmo pessoal, né? E com certeza está tudo ligado. E tudo depende do nosso despertar, do despertar da nossa consciência, né? É um processo bem legal. Se você quer melhorar o seu centro de energia, você tem que melhorar as suas atitudes, né? Exatamente. E você vai melhorando, As como você falou atitudes. da palavra, né? Como você Isso. falou da palavra, tudo, os É. pensamentos, né? Quando você consegue, né, é um despertamento mesmo. Quando você consegue ter essa consciência maior, você começa a trabalhar. Veja, você ainda não é perfeito, mas você começa a trabalhar melhor as suas atitudes, como você falou, né, as suas ações. Você começa a prestar mais atenção nas suas emoções, né? E isso tudo vai causando um equilíbrio. Então, equilíbrio significa consciência mais desperta, né? Se você tem uma consciência mais desperta, você consegue ter um equilíbrio e uma saúde física, né, Melhor. mais equilibrada. É tudo parte de um ciclo, né? Oi. Por isso não só o passe, né? Como a gente recebe as palavras de Jesus que vão assessorar manter esse passe, né? O equilíbrio de tudo que a gente recebe, né? Porque o passe, como nós vimos, ele pode causar um equilíbrio momentâneo. Mas se a Momentâneo. sua mente não está ainda desperta, ela reincide naquela situação, né? Se não houver Provocando o mudança, desequilíbrio de novo, né? Por isso que o evangelho e a prece vai provocar a transformação mental, que vai refletir no seu cosmo físico, né? que lindo, né? É muito legal. Muito lindo. Então, e dá muita chance para você construir tudo isso em você, né? Sim. Você constrói tudo, né? Daqui a gente poderia partir para um tema que daria motivo para mais uma aula, que é a fé nesse processo todo, né? Porque você percebe que você é uma energia intensa que, utilizada com consciência, é possível de tudo, né? Você pode tudo, né? Pode tudo. Você Você determina pode. a matéria. É. Isabel? Posso falar uma coisinha? Pode. Dentro da microfisioterapia, que é a técnica que eu aplico, né? Tá. Então, dependendo da pesquisa no corpo, podem sair os dois polos, né? Ou um polo ou outro. Ou o polo superior ou o polo inferior. Tá. Então, a gente fala assim, o polo superior, eu estou falando em linhas gerais, tá? Tá. Senão ia ser rios de anos falar. Que o polo superior, quando incide, é o que eu tenho feito por mim mesma. Para a gente se olhar, o que eu tenho feito por mim mesma. Tá. O polo inferior, ou genésico, né? É o que eu tenho feito pelo outro. Porque aqui é muito recepção. E no polo genésico, né? No chakra básico, é doação. O que eu tenho feito pela humanidade? O que eu tenho feito pelo próximo? Sim. É por isso que eu falei, é um polo da criação. Daí eu associei lá, né? Porque você tem que elaborar, tem que criar, tem que ofertar pelo outro. Sim. E tem que transmutar isso tudo para o outro. É curioso, né? É curioso que a gente sempre tem a ideia de que, né, os centros de forças superiores aqui seriam os, né, os mais evoluídos, vamos dizer assim, seriam ligados com o que é superior, né? Mas a gente percebe que os centros de força que a gente tem relegado à inferioridade, que é o genésico e o básico, eles são tão ou mais influentes e importantes no nosso equilíbrio e na nossa evolução, né? Porque essa energia é energia criadora, a ponto de os espíritos falarem que essa energia, quando despertada em nós,
vai reativar os demais centros de força, né? E nesse sentido que você está falando, realmente, né? Esse é um processo de despertamento espiritual, né? Nos despertando para a realidade que nos rodeia. Então, você tem um trabalho todo em se reconhecer e evoluindo, daí você tem, né, a utilização dessa energia primária, né? Mas é o cuidado com o próximo. Percebe que isso é um processo, né, de evolução do egoísmo Para doação. para doação. Primeiro eu, né? Você se reconhece, depois você já esquece de você, pensa no outro. É bem interessante. Alguém mais quer falar alguma coisa? Oi, Rita. Rita tá sem som. Não tá saindo o som. Eu não sei o que aconteceu, mas não tá saindo. Eu não consigo desativar aqui. Não, né? Ó, se você soubesse falar por sinal e a gente soubesse, né? Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? Então vamos encerrar a aula de hoje. Eu faço as vibrações, né? Eu vou lembrar das duas pessoas aqui. E a prece final é a Suelina. Tá bom? Então vamos novamente nos harmonizando, nos unindo em sentimento, em pensamento, embora a distância, nesse instante estamos ligados, porque para o espírito não tem distância, nos unindo aos amigos espirituais que estão ao nosso lado e nos ajudam, lembrando Jesus e nos motivando com o seu amor, vamos vibrando amorosamente em benefício de todo o planeta Terra, mentalizando o contorno de todos os países bastante iluminados, mentalizando luz, vibrações amorosas, principalmente para aquelas regiões que sabemos estão mais necessitadas, vibrando amorosamente por todos os doentes, não só do Brasil, mas do nosso planeta. Os doentes dessa nova doença que nos tem preocupado, e vibrando amorosamente por todos, para que essa preocupação não nos perturbe a ponto de nos adoecer, vibrando por aqueles que têm medo, que estão preocupados, que estão às vezes desorientados, que haja paz e harmonia em todo o nosso planeta. Vibrando pelo Brasil, mentalizando muita luz envolvendo os nossos dirigentes e os políticos, para que haja mais equilíbrio, vibrando por todos os necessitados em geral, pelos abandonados nas ruas, em casas de assistência, pelos presos, pelos que têm necessidades de alimento, de roupas, vibrando mais uma vez pelos doentes em nosso país, não só desse vírus, mas todos os doentes, e mentalizando esses que estão em necessidade maior, em sofrimentos, por seus familiares também, vibrando amorosamente para que todo o povo se conscientize do papel de cada um na melhoria do nosso quadro social, vibrando amorosamente em benefício do Sérgio Bonganha e da Regiane, acompanhando o pensamento das pessoas que os conhecem, vibrando amorosamente para que recebam esse carinho, que essas nossas energias se traduzam no equilíbrio e na saúde de que eles necessitam. Vamos vibrar amorosamente
em benefício de todos os desencarnados, principalmente os mais necessitados, e lembrando com muito carinho da nossa companheira, amiga, a Cidinha, que onde ela estiver agora, ela receba esse carinho amoroso. Vamos vibrando pelo nosso centro espírita, vibrando amorosamente por todos os trabalhadores espirituais, amigos nossos que nos ajudam, vibrando por todos os lares da Terra, mentalizando muita luz em todas as famílias, que haja equilíbrio e paz, e mentalizando agora muita luz para a nossa própria casa. Mentalizando esses amigos bondosos, auxiliando o equilíbrio da nossa casa, iluminando, limpando, e envolvendo em muita luz todos os nossos entes amados, auxiliando o equilíbrio de cada um, segundo a necessidade deles. E vibremos agora também por nós, aceitando esse carinho que nos envolve, essa energia boa que nos auxilia o equilíbrio, mentalizando essa luz intensa também naqueles companheiros de aula, de curso, que não puderam estar ligados a nós, participar da aula, muita luz a todos, e vibrando amorosamente pelos copos de água que colocamos, que nessas águas seja depositado o remédio necessário ao nosso físico, ao nosso espírito, pedindo a esses amigos que também coloquem este mesmo medicamento nas águas e alimentos da nossa casa. E assim, agradecemos a Deus e a Jesus pela oportunidade das vibrações. Que assim seja. Agora, encerrando os trabalhos, os estudos dessa noite, vamos agradecer ao nosso Pai Maior, nosso Mestre Jesus e toda a espiritualidade que esteve presente durante toda a aula. Que assim seja.